Olá pessoal, todos bem? Estamos de volta aqui para falar um pouco mais da ecologia dos ambientes terrestres, hoje com um foco maior sobre a parte dos micro-organismos desse ambiente. Na última aula a gente fez todo aquele apanhado sobre como o solo funciona, como ele é formado, as principais características, e hoje o que eu quero é abordar mais estritamente a parte da diversidade microbiana, como ela é estruturada, entre outros aspectos. Bem, os objetivos da aula de hoje são mostrar a importância dos micro-organismos do solo, apresentar características gerais da composição da microbiota, desse ambiente, entender as características da rizosfera, entender os fatores que modulam as comunidades microbianas do solo, ou seja, os fatores que fazem a construção, que determinam quais tipos de micro-organismos vão estar presentes em cada lugar, e discutir o conceito de biogeografia aplicada a esses micro-organismos. Então a gente vai fazer isso mostrando alguns dados teóricos e vamos mostrar alguns exemplos práticos, alguns estudos de casos que temos dentro do meu grupo e principalmente baseado na literatura internacional. A bibliografia da aula de hoje é o Microbiologia de Brock, conforme a gente já tem falado. Estou adiantando aqui a aula. Deixa eu botar aqui minha caneta. A Microbiologia de Brock, basicamente o capítulo que fala sobre a parte da microbiologia de solos, os capítulos 1, 2 e 3 do livro Microbiologia de Solos, e recomendo muito fortemente que vocês leiam esta revisão publicada na Nature Reviews. Se eu não me engano, foi publicado em 2017 ou 2018. É um artigo novo. Ele tem conceitos muito bons, muito novos e muito abrangentes. Então, se eu pudesse escolher assim, olha, qual literatura é a mais legal de todas para vocês lerem, eu falaria, estude esta revisão, porque ela é muito legal mesmo, tá bom? Vamos em frente. Por que a gente estuda os micro-organismos do solo? Por que existe, por exemplo, cursos, departamentos inteiros voltados para esse tema? A gente tem, por exemplo, na Universidade Federal de Lavras, ou em Viçosa, cursos de microbiologia de solo, nós temos departamentos de microbiologia de solos, existem dentro da microbiologia agrária um grande número de pesquisadores ao redor do mundo que estudam esse tipo de elemento, e é com certeza o meu principal foco de estudos, é a coisa que eu mais gosto de estudar, apesar de muita gente falar, Caio, você é bioinformata. Eu falo, não sou bioinformata, eu sou ecologista microbiano de microbiologia de solos e uso bioinformática para avançar os meus estudos. E por que nós estudamos isso tudo? Porque esses organismos, eles provêm para a gente serviços muito importantes. Esses serviços que podem ser valorados, a gente pode tentar dar valores aos serviços que esses micro-organismos nos fornecem. E quais são os principais serviços que eles nos prestam, como micro-organismos, que a gente pode contar? Bem, o processo todo de ciclagem de nutrientes, ciclagem da matéria orgânica do solo, são basicamente um dos principais serviços. Eles fazem toda a regulação de um ecossistema a partir da mediação da ciclagem de nutrientes ali dentro. A gente tem, por exemplo, a produção de alimentos, cogumelos, entre outros. Eles podem atuar como biocontrole, vou dar alguns exemplos para vocês. A parte de biorremediação, que é a descontaminação de ambientes terrestres, quando a gente está falando aqui da microbiologia dos solos, existem várias técnicas de biorremediação, e a microbiologia dos solos ela é muito importante nesse processo. Tem também o processo da formação dos solos, a biotecnologia, que é a exploração controlada e direcionada dos micro-organismos. Então, por exemplo, hoje tem muitos estudos onde a gente isola um determinado conjunto de micro-organismos para poder executar um processo de biofertilização, de biocontrole, ou, por exemplo, a maioria dos antibióticos que a gente conhece, eles foram originados, nas suas formas naturais, de micro-organismos isolados do solo, entre outras coisas. Ele é uma fonte inesgotável de recursos biotecnológicos. E temos também o processo da ciclagem de nitrogênio, lembrando que o nitrogênio
todo o nitrogênio fixado de forma biológica, ou seja, natural, ele é via procariotos, então via bactérias e arqueias. E apesar de hoje o ser humano saber fazer isso de forma industrial, um processo que a gente chama de Haber-Bosch, a maior parte do nitrogênio dos nossos ecossistemas, eles vêm através do processo de fixação biológica. E aí todo o processo de ciclagem também, né, descontaminação de águas residuárias, etc. e tal, tudo isso está envolvido a parte de microbiologia dos solos. Então esses são alguns dos aspectos pelos quais a gente estuda. Eu espero que ao longo da aula e também na aula de simbiose, onde eu vou falar de vários exemplos também que envolvem a microbiologia de solos, vocês consigam ver toda a dinâmica e todo o valor que essa área de estudo possui. Vamos dar alguns exemplos práticos. Na parte, por exemplo, de biocontrole, a gente entende que a biodiversidade do solo ela é de extrema importância, né? Existem solos, por exemplo, que a gente chama de solos supressores de doença. São solos que têm uma comunidade microbiana específica que nenhuma doença de origem bacteriana ou fúngica de solo consegue se manifestar, por exemplo. Existem solos que têm alguns fungos, como nessa foto aqui, um fungo que tem estruturas próprias para aprisionar nematóides, esse organismo aqui, essa microminhoquinha aí. Você vê que pelo tamanho aqui, 0,05 milímetros, são organismos muito pequenos e os fungos conseguem controlá-los e vão parasitar, vão aprisionar e parasitar esses nematóides. Esses nematóides, alguns dos quais são grandes patógenos de plantas. A gente também tem bactérias sendo utilizadas para controlar herbivorias em plantas, como por exemplo Bacillus subtilis, entre várias outras aplicações de biocontrole. A gente tem os micro-organismos, por exemplo, na produção de alimentos, via cogumelos, por exemplo, mas também a partir de um processo de cultivo, a gente pode fazer extratos de leveduras, entre outros, para poder ter um processo de concentrados de proteínas, muito interessante na suplementação alimentar. A gente tem a aplicação de micro-organismos do solo na recuperação de áreas degradadas. Olha, por exemplo, a comparação dessas duas áreas, né? Então, a gente vê uma área aqui em declive, a gente já falou disso da última vez, na última aula. A gente vê que essa área foi degradada, então eles estão fazendo um processo de recomposição da vegetação para tentar melhorar. E aqui, eles fizeram umas curvas de rio, para tentar, curvas de nível, desculpa, para tentar evitar maior degradação da área, mas aqui a vegetação está muito pobre. E nesse outro lugar a gente tem as mesmas curvas de nível sendo construídas e uma revegetação muito mais intensa. O que difere este deste é a aplicação de fungos do tipo micorrízicos, ou fungos micorrízicos, né? O que é uma micorriza? A gente vai falar isso na aula de simbiose, mas micorriza é uma associação entre fungos e raízes de plantas. E essa relação simbiótica, ela é de benefício mútuo e muito importante para a colonização das plantas no ambiente terrestre. E aqui a gente pode ver que elas podem ser utilizadas como uma forma de recuperação de áreas degradadas. Bem, um outro ramo de grande importância é a utilização de micro-organismos do solo, principalmente isolados de regiões próximas da raiz ou de dentro da raiz. Vou explorar esse tema também na aula de simbioses, mas a utilização desses micro-organismos como promotor do crescimento vegetal. Caio, de que forma uma bactéria promove o crescimento de uma planta? São inúmeros processos, por exemplo, através da disponibilização de nutrientes, seja pela fixação, por exemplo, de nitrogênio, seja, por exemplo, pela solubilização do fosfato, mas também a gente pode ter a atuação deles na produção de fito-hormônios, muito, por exemplo, como um ácido indolacético, provavelmente é o que está agindo aqui, ele produz um fito-hormônio que promove um enraizamento, então a gente vê que a exuberância de biomassa de raiz nas amostras aplicadas de Azospirillum brasiliensis
é muito maior do que no controle, né, onde não foi aplicada essa bactéria. Enfim, existem vários outros mecanismos, eu também vou abordar isso na parte de simbioses, mas entendam que hoje a seleção de bactérias para formulações de bioprodutos para aplicação vegetal, ela é muito grande, tá? O controle, por exemplo, do estresse hídrico, no controle, por exemplo, a patógenos, na melhoria do desenvolvimento, enfim, existem um número grande de aplicações biotecnológicas baseadas em micro-organismos que vêm da área de microbiologia de solos. Claro, quando eu falo microbiologia de solos, eu também estou incluindo aqueles micro-organismos que se associam às plantas e que estão vivendo ali nesse ambiente terrestre. E aí vocês podem me perguntar de que é composta a microbiota dos solos, né? Bem, a gente está falando aqui de bactérias, arqueias, fungos. Eventualmente, dependendo da linha de pesquisa, você vai ou não considerar os vírus como parte dessa microbiota. Existem ainda organismos que compõem esse ambiente, como por exemplo invertebrados, como nematóides, insetos, etc. e tal, não vão ser parte da microbiota, mas são partes da biota do solo, são muito importantes. E é importante dizer que a microbiota do solo ela é muito abundante. Então a gente tem normalmente em um único grama de solo, claro que varia de ecossistema para ecossistema, mas bilhões de organismos distribuídos em milhões de espécies. Nós podemos ter uma única colherzinha de chá de solo metros de hifas de fungos, ou seja, se eu pegasse todas as hifas de fungos ali e enfileirassem todas elas, a gente poderia ter metros de hifas de fungos, e a composição, na verdade, é muito variável. Esse gráfico aqui, ele vem daquele artigo que eu citei no início desta aula, né? Tá aqui a fonte desse artigo, e o que o pesquisador fez, o Noah Fierer fez, foi pegar vários artigos, vários estudos baseados em técnicas independentes de cultivo, basicamente sequenciamento genético, e fazer uma composição geral de vários lugares diferentes para entender mais ou menos como era a composição desses micro-organismos. Bem, aqui a gente tem as bactérias, dá para ver que tem mais ou menos um padrão ali de composição a níveis hierárquicos, taxonômicos bem elevados. Então aqui nós temos filos e classes. A gente tem vários filos, como acidobactéria, verrucomicróbia, bacteroidetes, planctomicetes e actinobactéria, e temos algumas classes de alfa-proteobactéria. O que a gente vê nesses gráficos, né? Eu já mostrei mais ou menos como ler esse tipo de informação, mas aqui, ó, a mediana, metade das amostras para baixo, metade para cima. Aqui 75% está aqui, 25% das amostras estão aqui, e aqui valores menores e maiores. Bem, o que a gente pode mostrar? A composição dessa figura, primeiro, ela é simplificada, a gente tem ocorrência de muitos outros filos em solos, né? Por exemplo, um filo comumente encontrado em solos é o filo Firmicutes, que aqui ainda não está representado. Nós temos filos que ocorrem em vários outros lugares, como por exemplo, Bacteroidetes, muito abundante no gut humano e no intestino, né, de vários outros organismos. Proteobactéria, que na verdade é um superfilo, né, presente em praticamente todo e qualquer ambiente. A gente tem eles presentes em muita abundância, mas tem um filozinho que eu considero ele o filo mais característico de solo. Qual filo é esse? É a acidobactéria. A acidobactéria é um filo predominante na maioria, não vou dizer predominante na maioria, mas muito presente na maioria dos solos. Alguns desses solos, você vê que ele pode ter próximo aqui de 50% a 60% da comunidade microbiana. Em outros solos, eles podem estar aqui entre 20% e próximo de 0% também. Então, a proporção dele varia muito. Por que varia? A gente vai entender daqui a pouco. Mas ele é um filo onde a gente quase não tem elementos cultivados, a gente quase não tem bactérias desse filo
em placa de Petri, apesar dele ser um dos filos prevalentes em solos, e ele é um filo muito característico de solo. É muito pouco presente a acidobactéria em outros ambientes. Então, esse é um carinha que eu sempre falo que ele é a marcação da microbiota do solo. Ah, Caio, todo solo tem muita acidobactéria? Não, acabei de mostrar aqui. Mas muitos deles têm, juntamente com elementos aqui de verrucomicróbia, bacteroidetes, proteobactérias, entre outros elementos, né? A quitinobactéria também é muito presente, especialmente em solos com grandes distúrbios. É uma bactéria muito resistente, ela esporula bem. Então ela é muito abundante em determinados ambientes. Bem, a gente também tem uma composição específica em termos de fungos. Olha só, aqui a gente tem alguns filos, né, que é Basidiomycota, Zygomicota e Ascomicota, dividido em vários subgrupos. Temos ainda aqui Glomeromicota e Chytridiomycota, nomezinho enjoado de falar. E a gente vê que a abundância deles varia bastante, mas é inegável que aqui a gente tem o Basidiomycota, né, entre os quais Basidiomycetos, a gente tem ali cogumelos, a gente tem ali fungos do tipo Mycorrhiza, Ectomycorrhiza, entre outros. Então, bastante prevalentes aqui. E Ascomicota também, do tipo Archaeozygomycetos, bastante prevalente também, seguidos por outros demais grupos. Caio, e o resto? Bem, a gente também tem uma abundância relativamente alta de alguns grupos de arqueias, né? Que tipo? Crenarqueota sendo o principal grupo de arqueias presentes, né? Taumarqueota o principal, mas em alguns ambientes a gente pode ainda ter prevalência de Euryarqueota ou outros grupos que já normalmente vêm de forma minoritárias, tá bom? Como vocês podem ver aqui, ó, a gente está falando que esse grupo pode variar próximo de 0 até 100% da comunidade. Então, a variação é muito grande. O que vai definir, na verdade, são características específicas daquele ambiente que a gente está falando. Olha, esses dados que eu acabei de mostrar para vocês são dados de abundância relativa, tá vendo? Abundância relativa. Então, são proporções. São dados semi-quantitativos. Agora, em relação, por exemplo, à quantidade desses organismos, como é? Tem dois gráficos aqui muito importantes para a gente mostrar. O primeiro é que, normalmente, a biomassa predominante nos solos ela é de bactérias e fungos, né? Arqueias têm uma biomassa bem menor. Claro que, em termos de número de células, as bactérias elas ganham em muito dos fungos, porque uma célula bacteriana tem uma biomassa muito menor do que uma célula fúngica. Logo, se eles têm a mesma biomassa, é porque eu tenho muito mais células de bactérias. E a gente pode ver que nesse mapa global, a gente tem aqui o que a gente chama de um heat map, né, ou um mapa de calor, que vai mostrar para a gente como que é, se a gente tem áreas com muita biomassa ou com pouca biomassa. Então, quanto mais próximo do azul, menor a biomassa, quanto mais próximo do vermelho, maior a biomassa. Bem, quando a gente olha ao longo do globo, a gente vê que varia bastante entre os continentes e entre as regiões, mas a gente consegue ver que muito do que está controlando a biomassa microbiana é a disponibilidade de água. A gente tem algumas áreas marcadas com pouquíssima biomassa microbiana. Quais áreas são essas? São áreas de grande ocorrência de desertos, né? Então a gente tem desertos, e onde a gente tem desertos, a gente tem uma biomassa microbiana muito baixa. Já regiões mais tropicais, a gente costuma ter aqui, ó, tropicais e subtropicais, um acúmulo de biomassa muito maior. Normalmente onde a gente tem florestas, onde a gente tem abundância de matéria orgânica no solo, a gente tem uma abundância de matéria orgânica de micro-organismos, portanto, uma alta presença de micro-organismos. As maiores populações microbianas, elas são nas áreas marcadas em vermelho,
e as menores de azul. Então, uma das principais coisas que vai controlar a quantidade de células, ou seja, o número de indivíduos que a gente tem ali no lugar, a biomassa microbiana, é a disponibilidade de água, como dá para claramente ver através deste mapa. Uma outra questão muito importante da relação dos micro-organismos é o processo da rizosfera, né? Que tem tudo a ver com essa abundância maior, por exemplo, em áreas florestadas, né, ou com presença de espécies vegetais, do que nas áreas desérticas. O que é a rizosfera? A rizosfera é aquela região do solo que sofre influência das raízes. Caio, do que você está falando? Então vamos pensar numa raiz, vamos pensar naquele solo muito proximamente associado. Estou falando ali em questões de milímetros. Então aquele solo ali muito próximo da planta, ela sofre uma forte influência das plantas em relação, aliás, aquela região do solo, me desculpa, aquela região do solo muito proximamente às raízes da planta sofre uma influência muito forte das plantas. Por quê? Porque é um lugar onde a planta ela exuda, ela solta, ela produz e solta no ambiente uma série de compostos. Não só isso, essas plantas elas também descamam, né? Elas vão soltando pedaços ali da raiz dela ao longo do processo de desenvolvimento, e esses processos eles vão servir como alimento para os micro-organismos. Então a região rizosférica ela é praticamente uma região onde ocorre uma cultura de enriquecimento por parte da planta. Uma parte daqueles micro-organismos eles vão ser ativamente selecionados pela planta, uma parte dos micro-organismos não é ativamente selecionado, mas entra ali na carona. Então vamos imaginar isso direito, né? Aqui a gente tem basicamente uma secção de uma planta junto com o solo, e a gente tem aqui os tecidos vasculares, né? Onde é transportado, por exemplo, a seiva bruta e a seiva elaborada da planta, né? Xilema e floema, respectivamente. Nós temos aqui uma região interna da raiz, onde tem um parênquima, né, aquele tecido de preenchimento, as células vegetais aqui todas apontadas, e aqui a gente tem os limites da raiz e o que a gente chama de pelos radiculares. São as extensões da raiz onde correm maior quantidade de trocas de nutrientes. Associados a isso, a gente tem o solo. Pessoal, isso daqui tudo é uma escala microscópica que a gente está falando, né? Então a gente pode organizar essa parte da rizosfera como, por exemplo, uma endorrizosfera, que é uma parte interior da planta, o rizoplano, que é exatamente a superfície de contato, e uma ectorrizosfera, a parte do solo externo. Alguns autores vão considerar a rizosfera apenas essa região mais externa aqui também, não tem problema. O importante é entender que é essa região do solo que está tão próximo dessas raízes que aquilo que ela solta aqui, como compostos químicos, sinalizadores ou simplesmente elementos do seu metabolismo, vão servir de alimento para alguns micro-organismos e até mesmo para alguns deles vão servir, através de quimiotaxia, um processo de movimentação ou de crescimento direcional em direção à região da planta. Por quê? Porque como as plantas e os micro-organismos, alguns deles têm uma associação benéfica muito importante, é interessante para a planta manter próxima de si determinados micro-organismos, que vão ajudá-la, por exemplo, no seu desenvolvimento. Ah, Caio, você está falando que a planta pensa e vai escolher qual micro-organismo ela quer? Não. Estou dizendo que ao longo do processo de evolução, aquelas plantas que desenvolveram certas habilidades de produção de determinados compostos se beneficiaram com a presença de determinados organismos e eles se deram melhor ao longo do processo evolutivo. Então, assim, essas relações de associação, elas ocorrem e evoluem. Então, para a gente pensar aqui nesse diagrama de raiz, né, isso daqui a gente está falando
do processo interno da raiz. E aqui ao redor, o que a gente tem? A gente tem vários lisados, que são fragmentos de raiz. A gente tem uma mucilagem, um mucigel, que é basicamente um composto, um polímero produzido pelas plantas, e a presença de vários tipos de exudados. Então, nessa região aqui, ó, a gente tem uma abundância maior de nutrientes. E por isso, a comunidade microbiana da rizosfera, ela é diferente da comunidade microbiana de fora da rizosfera. E por que normalmente as pessoas adoram estudar a rizosfera? Porque são aqueles micro-organismos com um potencial biotecnológico mais provável. Né? Se ele tem associação próxima da planta, ele pode tanto estar fazendo uma coisa benéfica, quanto pode estar fazendo uma coisa prejudicial para a planta, e eles vão estar presentes exatamente nesse ambiente. Então, olha lá. Quando a gente pensa no solo, a gente tem que entender que há, portanto, nessa região de rizosfera, gradientes. Como que é esse gradiente? Então, se eu pegar aqui uma flechinha e aproximar, né, aproximar esse lugar, a gente vai entender que em termos de número de micro-organismos, a gente tende a ter mais micro-organismos, maior abundância, né, próximo da raiz do que longe da raiz. Logo, solos rizosféricos possuem maior abundância de espécies, aliás, abundância de micro-organismos, desculpa, do que fora da raiz. Caio, eles também costumam ter maior riqueza? Nem sempre, porque eventualmente alguns solos podem ter maior riqueza de espécie, eventualmente podem ter menor. Via de regra, é mais comum eles ter menos espécies, porém maior abundância de micro-organismos do que fora do solo. Caio, por quê? Bem, como eu estou ali colocando uma determinada quantidade maior de nutrientes, então aqui a gente está aqui em exudados, etc e tal, a gente está produzindo uma cultura de enriquecimento, a gente está selecionando, a planta, né, no caso, está selecionando determinados micro-organismos, direto ou indiretamente, e aqueles que se beneficiam daqueles exudados, daqueles componentes produzidos por aquela planta, eles vão aumentar a sua abundância em relação aos outros e geralmente vão, por exclusão, eliminar outros organismos. Então, normalmente, a gente tem maior quantidade de organismos e uma menor diversidade. Sempre, não. Alguns casos a diversidade é igual, eventualmente, em alguns casos, ela pode até ser maior na rizosfera. Normalmente, a gente tem uma maior umidade também, por quê? Por causa dos exudados radiculares. E, geralmente, a gente tem uma menor presença de oxigênio. Calma aí que meu almoço chegou. Voltando aqui, pessoal. Então, próximo da planta, eventualmente, a gente vai ter menor quantidade de oxigênio. Por quê? Porque as raízes da planta, elas também respiram e elas também precisam de oxigênio para o seu metabolismo. E além disso, a gente tem maior quantidade de compostos orgânicos e as próprias bactérias aqui, que vão fazer o metabolismo desses compostos orgânicos, elas vão ter uma preferência, uma predileção por um processo aeróbico, então vão consumir mais o oxigênio. Isso tudo faz com que o solo da rizosfera seja diferente do solo adjacente, que a gente também chama do inglês de bulk soil, ou conjunto do solo ali, né? E por isso merece uma atenção especial. Aqui, por exemplo, está uma foto de um plaqueamento de uma área vegetada e não vegetada. Então a gente está vendo aqui, em termos de abundância, uma ordem de grandeza pelo menos a mais do que numa área sem vegetação. Fica claro, pessoal, a importância disso? Espero que sim. Bem, a gente já entendeu que a comunidade microbiana é mediadora de processos vitais para a produtividade vegetal e para o funcionamento do ecossistema, né? Seja pela ciclagem dos nutrientes, da matéria orgânica, seja pela indução do crescimento vegetal, seja pela redução de patógenos, através do biocontrole, enfim, por uma série de formas ela é importante. E a gente já entendeu que existe uma troca responsiva ali de plantas para os micro-organismos e micro-organismos para plantas. Então, quando a gente tem um sistema
qualquer, a gente entende que o que está aqui em cima afeta o que está aqui embaixo e o que está aqui embaixo afeta o que está aqui em cima. Legal. Dito isso, seria muito legal, né, num cenário ideal, se a gente não só entendesse o que manda em que e como isso funciona, mas também que a gente pudesse predizer como que as coisas que nós fazemos em cima do solo, ou seja, como o manejo humano, afeta os processos abaixo do solo. E quem sabe se um dia a gente vai ser capaz de controlar a microbiota do solo, manejando ela da forma como a gente deseja, para que a gente possa, por exemplo, obter um ambiente cada vez mais saudável e maiores produtividades agrícolas. E aí, o que a gente já sabe, né? O que a gente já entende disso? Bem, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que a gente tem avançado bastante nesse tema. Principalmente de 2006 para cá, a gente começou a estudar as comunidades microbianas do solo pelas técnicas independentes de cultivo, e isso ajudou muito a gente a entender a ecologia microbiana do solo e a entender quais fatores controlam mais ou menos a comunidade microbiana. Hoje sabe-se, por exemplo, que os principais fatores moduladores ou controladores da comunidade microbiana do solo são as variáveis físico-químicas que a gente conhece, pH, salinidade, temperatura, qualidade de matéria orgânica, disponibilidade de nutrientes minerais, já que a gente aqui, os orgânicos estão aqui, e umidade. Isso a gente já abordou basicamente naquela primeira aula de ecologia microbiana, e já mostrei, por exemplo, a questão da umidade e temperatura para vocês naquela questão da biomassa, aquela biomassa global. Vou mostrar mais fortemente a relação do pH daqui a pouco, lembrando daquele artigo que eu mostrei lá no passado, onde ele dividia o mundo basicamente em salino e não salino, ligado ao hospedeiro e não ligado ao hospedeiro, e a única exceção que ele tinha em relação a não ligado ao hospedeiro era o solo risosférico, que era muito rico, lembram? E a gente também tem as variáveis biológicas. Que tipo de variável biológica? A composição vegetal e a interação microbiana. Bem, todos esses fatores eles são importantes, alguns mais, outros menos. Aquele artigo que eu mostrei para vocês no começo da aula, né, daquela revisão, ele ranqueou, de acordo com os estudos deles, a importância desses elementos sendo mais ou menos importantes para fazer a estrutura da comunidade microbiana do solo. E ele fala que entre os principais estão o pH do solo, a qualidade e a quantidade de carbono orgânico, a presença de oxigênio e o status redox desse solo. Seguido disso, a quantidade de água disponível, seguido pela quantidade de fósforo e nitrogênio disponível, depois pela textura e estrutura do solo. Então a gente está falando aqui da proporção silt, argila e areia, e também da relação entre agregação, densidade, entre outros elementos. E aí, menos importantes, temperaturas, identidade da espécie vegetal, e aqui ó, é o meu principal fator de discordância, e eu vou mostrar alguns dados que discordam desse processo, e por fim, predação viral e lise. Então, este estudo, ou esse autor, ele traz exatamente essa sequência. Alguns outros estudos, e as minhas linhas de pesquisa também, eles colocam o tipo de planta num local aqui, ó, mais intermediário, abaixo, claro, de pH de solo, carbono orgânico, entre outros, mas ainda assim bastante importância, especialmente para a comunidade de fungos. Lembrando que aqui ele está falando de comunidade de bactérias, tá? Nas comunidades de arqueia, eu nunca vi alguma coisa específica sobre elas, mas certamente esses mesmos fatores que influenciam as bactérias vão estar agindo de forma bem parecida sobre as comunidades de arqueias. Bem, e como que eles chegam, né? Como que a gente já chegou nesse tipo de contexto? Então, eu vou mostrar alguns exemplos práticos, não vou mostrar um monte, até por causa do tempo de aula, mas, por exemplo, um primeiro estudo
pelo mesmo pesquisador, né, o Noah Feher, ele começou a falar sobre diversidade e biogeografia de solos, de bactérias do solo, na verdade. Ele é um artigo bastante antigo, a gente está vendo aqui, ó, 2006. Eu falei que a gente começou a avançar nesses conceitos mais ou menos a partir de 2005 ou 2006 para cá. E esse estudo ele foi publicado naquela excelente revista PNAS. Já comentei com vocês aqui. O que eles fizeram? Eles pegaram 98 amostras, variando do polo norte ao polo sul, e eles analisaram a composição dessa comunidade e a riqueza dela, principalmente, né, através de índice de Shannon e, se eu não me engano, número de espécies, a gente vai dar uma olhada daqui a pouco. E ele tentou ver quais delas tinham uma relação significativa, ou seja, que controlavam essas comunidades. Então ele testou, por exemplo, aqui uma série de elementos, como latitude, temperatura, carbono orgânico, relação CN, relação silt e argila. Olha como foi importante aquela aula de solos para a gente entender isso. pH, entre outras coisas, tá? E foi vendo qual delas tinha ou não alguma relação significativa com as coisas que ele estava vendo. Deixa eu tirar um negócio aqui da minha tela. Ok. E aí ele conseguia ver que, na verdade, poucos elementos tinham uma resposta significativa, entre as quais o principal, na verdade, era o pH, no qual ele via uma relação bem... Quanto mais próximo de 1 esse número aqui, ó, maior esse tipo de relação. Ele viu que os ajustes no modelo matemático dele eram bastante bons para uma interação biológica. E todos os outros praticamente não faziam muita diferença dentro desses modelos que ele propôs. Então, por exemplo, aqui ele está mostrando a diversidade de filotipos, né? A gente pode entender filotipo aqui como tipos de sequências únicas ou algo nessa forma. E a riqueza dos filotipos, a gente já entendeu a diferença entre diversidade e riqueza. E ele comparou esses elementos, comparando eles entre pH e entre tipos de biomas. Então vamos ajudar vocês a ler essa figura aqui melhor. Vocês estão vendo o seguinte, ó, se um ponto está nessa parte de baixo, significa que ele tem uma baixa diversidade ou uma baixa riqueza. Se os pontos estão localizados na parte de cima, eles têm uma maior ou uma menor. Se eles estão na parte da esquerda, eles têm um pH mais baixo. Se eles estão na parte da direita, eles têm um pH mais alto. O que ele percebeu? Ele percebeu que quando ele olhava em termos do tipo de ambiente, então olha aqui, a gente tem floresta tropical, floresta boreal, floresta úmida temperada, floresta seca. Ele tem, por exemplo, aqui, ó, uma área mais seca de arbustos e pastagens, etc e tal. Cada uma delas tem um símbolo, tá vendo? Ele viu, por exemplo, que não havia um agrupamento de todo mundo que é floresta, por exemplo, tropical, tem bastante diversidade. Todo mundo que é, por exemplo, floresta boreal tem baixa. Ele não viu isso. Por exemplo, se vocês olharem nessa figura, esse triângulozinho aqui, ó, de floresta tropical, ele tem alguns elementos em baixa diversidade, em baixa riqueza, mas ele também tem alguns elementos aqui, ó, em alta riqueza. Então ele falou, olha, por bioma você não separa isso daí. Mesma coisa, por exemplo, se eu olhar aqui, sei lá, floresta úmida temperada. Tem florestas úmidas temperadas, que são de bolinha aqui, ó, tem baixa riqueza, e tem algumas com alta riqueza. Então, não existe um agrupamento de riqueza e diversidade baseado em tipo de bioma. Mas ele viu que quando ele separava por pH, essas amostras, ou se quando ele olhava em relação ao pH, ele tinha uma tendência de pHs baixos, uma baixa riqueza, uma baixa diversidade e uma baixa riqueza, pHs próximos da neutralidade, uma alta riqueza e uma alta diversidade. E conforme ele ia aumentando, ele tinha uma tendência de queda.
Esse padrão eu demonstrei para vocês na aula de ecologia microbiana, lembra? Mas aquele trabalho de ecologia microbiana é muito recente. O primeiro trabalho a olhar esse tipo de coisa foi esse trabalho em microbiologia de solos em 2006. Então ele viu que tem uma resposta quadrática aqui, uma curva quadrática que mostra que basicamente as comunidades microbianas de solo elas se agrupam em função do pH. Então o pH é o grande preditor de alfa-diversidade do solo. Eles basicamente se organizam em termos do pH. Qual é o problema aqui nesse estudo, né? Na minha opinião? Quando ele compara, por exemplo, áreas de floresta tropical, a gente tem um conjunto de espécies diferentes agindo. Tem vários tipos de floresta tropical. Então ele tem muita dificuldade de entender qual é a influência do tipo de planta quando ele faz essas comparações muito abrangentes em torno de biomas. E aí mais para frente eu vou mostrar estudos controlados como isso funciona. Também ele mostrou nesse estudo que quando ele fazia aquela análise multivariada, onde o que é próximo do que é similar e o que é longe do que é diferente, a gente vê que tem uma dispersão muito grande, por exemplo, aqui os quadradinhos, triângulozinhos para baixo, estão dentro de tudo isso daqui. Se eu olhar aqui, os círculozinhos, eles estão dentro de tudo isso daqui, ó. Se eu olhar os triângulozinhos para cima, a maioria está mais agrupada. Eles sim são um pouquinho mais diferentes. Mas a maioria dos elementos, eles estão espalhados por toda a ordenação. Então ele não separa muito esses grupos em função, por exemplo, do tipo de bioma. Mas se ele pegar esses mesmos elementos e ao invés de dar um código deles por bioma, se ele der um código por pH, ele vê que aí sim, ó, tem um agrupamento aqui para os pH mais baixos, menor que 5, aqui entre 5 e 6, aqui entre 6 e 7 e aqui para cima de 7. Ou seja, a estruturação em termos de beta-diversidade, ela também ocorre em função de pH. Isso depois foi confirmado em outros estudos, que mostrou num conjunto de amostras, né, dentro de uma escala continental, que a maioria das amostras que eles avaliaram, elas tinham uma variação de composição, por exemplo, baseado em pH. Então a gente vê aqui várias classes ou várias faixas de pH diferentes, e aí uma variação quase linear média, isso aqui são médias, né? Então a gente tem que entender isso, em relação a esses elementos, por exemplo, e aí ele conseguiu modular cada um desses elementos diferentes. Então aqui ele estabeleceu uma relação de correlação. Olha só, esse primeiro gráfico, ele fala sobre acidobactéria. Conforme a gente tem um pH mais ácido, as acidobactérias são abundantes. Conforme a gente vai andando para cá, o solo vai ficando mais ácido, mais básico, desculpa, vai perdendo acidez. E aí a abundância relativa, ela vai caindo, ó, isso aqui é a abundância relativa. Então, ácido eu tenho muito, conforme eu vou andando na direção do pH mais alto, eu vou caindo a minha proporção de acidobactéria. A relação contrária e inversa, elas ocorrem com a quitinobactéria. Tá vendo? Alfa-proteobactéria já não tem diferença. Conforme eu vario, eles variam junto. Então, se eu fosse fazer uma faixa, essa faixa ia estar aqui, ó, reta. Essa faixa ia ser decrescente e essa faixa ia ser crescente. Então, numa escala global, em amostras ambientais já em sistemas estabelecidos, o que ele viu isso. Alguns micro-organismos eles respondem muito ao pH, outros não respondem. Então, por que lá naquele primeiro gráfico algumas amostras têm muito acidobactéria? Provavelmente porque tem um pH baixo. E por que outras têm pouco? Provavelmente porque tem um pH alto. Isso é o principal preditor de estrutura de alguns elementos, entre os quais ácido e actino, eles são uns dos mais influenciáveis, só que para direções opostas. Enquanto um diminui conforme aumenta o pH, o outro aumenta, me desculpa. Agora, a planta faz diferença? A planta também faz muita diferença. Eu vou mostrar dois estudos já do meu grupo que mostram isso bem claramente.
O primeiro é um estudo de caso, no qual a gente fez a avaliação de um plantio isolado e consorciado de eucaliptos e acácia manjum. Então, a gente chegou numa área, esses dados eles estão publicados nesse artigo aqui, ele faz parte do meu doutorado, foi publicado em 2015, 5 anos atrás, esse artigo. E o desenho experimental dele era assim, ó. A gente tinha 3 áreas. A primeira área ela era 100% coberta de eucaliptos, a segunda área era 100% coberta de acácia. Na verdade, a gente plantou essas árvores lá, né? Era uma área toda igual, a gente plantou eles. E a gente tinha uma área mista onde metade das acácias foram retiradas e foram plantadas, metade dos eucaliptos foram retirados e foram plantados acácia, né? Então, aqui é um plantio monocultura e aqui é um consórcio dos 2 cultivos. Enfim, tem uma série de análises que eu não vou apresentar aqui, porque não faz muita diferença, mas a gente viu, por exemplo, a alfa-diversidade da comunidade de fungos. A gente via que o número de gênero e o índice de diversidade, que é o índice de Shannon, era menor no eucalipto do que era na acácia. E tinha uma tendência intermediária para as áreas com plantio misto. Tá vendo? Ó? Exatamente um valor intermediário. Ou seja, os indicadores de alfa-diversidade de fungos, eles seguem um padrão baseado na comunidade vegetal. A gente tentou fazer a mesma coisa na comunidade bacteriana e avaliou 2 anos diferentes. E aí, olha só, a gente também fez isso para fungo, tá? Mas fungos não tinham diferenças de um ano para outro. O que a gente via? Que no caso das comunidades bacterianas, havia uma variação temporal, de um ano para outro, de um ano para outro, de um ano para outro. Mesma coisa, para número de OTUs é como se fosse número de tipos de sequência, tá? Para a gente fazer uma linguagem mais acessível. A gente tinha variações de tempo, mas não tinha variações em termos de tratamento. Agora, o que acontece? De um ano para o outro, um dos indicadores que a gente viu é que houve aumento da matéria orgânica do solo em todos os 3 tratamentos. E aí, os indicadores de alfa-diversidade, eles parecem estar mais relacionados com as variações nos teores de carbono e nitrogênio do que no tipo de planta que a gente tem lá naqueles ambientes. Quando a gente olhava as composições, olha só, o eucaliptus é o azulzinho, ó, predominante Basidiomycota, seguido depois por Ascomycota. No caso do plantio de acácia, que era monocultura, era o contrário. A predominância era de Ascomycota, seguido por Basidiomycota. E qual era a composição do plantio consorciado? Exatamente um valor intermediário entre os 2. E a composição bacteriana tinha diferença? Aí também tinha um pouco de diferença. Olha, por exemplo, como no eucaliptus, a predominância era de proteobactéria, que era o vermelhinho aqui, ó. E no caso da acácia, a predominância era de Firmicutes. E os plantios intermediários eram uma mistura, tá vendo? Todos eles mais ou menos nesse padrão. Quando a gente olhava a beta-diversidade deles, esse primeiro de fungos, a gente tinha uma área totalmente isolada de eucaliptos aqui, isolada de acácia. Os grupos eles não se encontram. Todas as amostras de eucaliptos num canto, todas as amostras de acácia no outro. O que significa isso? A comunidade de eucaliptos ela se parece mais entre si, a de acácia mais entre si e não se parecem um com o outro. E o plantio misto, ele integra as 2 comunidades, porque ele fica bem no meio delas. Então a gente mostra que para fungos a grande influência na estrutura é em função da composição vegetal, pelo menos nesse estudo, onde não haviam grandes variações em termos de pH. E a beta-diversidade bacteriana? Bem, havia uma diferença? Aparentemente sim. Mas olha só, como acácia e eucaliptos, eles já são todos embolados aqui, ó. É bem mais próximo, tá vendo? E a gente olha a dispersão dos pontos, eles variam mais neste sentido aqui, ó, do que nesse sentido. No sentido vertical, a gente tem tratamento. Aqui são tratamentos. Tratamento. Eucalipto, misto e acácia. Então, existe uma diferença? Existe, mas é pequena, eles não variam tanto, a dispersão é pequena. Mas a dispersão horizontal, ela se dá bastante, e o que justificava isso? As variações em termos
de atributos físico-químicos desta área. Então, pH, cálcio, a soma de bases, potássio, magnésio, etc. e tal. Então, a grande influência para bactérias nessa área era em termos de atributos físico-químicos. Para entender melhor isso, como funcionava, a gente fez um outro experimento controlado. Então, esse experimento ele não era numa área estabelecida nem nada. Isso foi um experimento de monografia de um aluno meu, e a gente basicamente pegou em vasos, numa casa de vegetação, e a gente modulou, a gente pegou um único solo e a gente alterou controladamente o pH desse solo para que ele saísse de uma estrutura ácida para uma estrutura básica com faixas diferentes. Cada um desses vasos, metade deles a gente plantou com milho, que é uma gramínea, e a outra metade a gente plantou com feijão, que é uma leguminosa. São plantas de metabolismo bem diferente. Uma é uma planta do tipo C4, uma é uma planta do tipo C3. E a gente incubou isso por alguns meses e foi olhar como é que ficava a comunidade microbiana. Bem, em termos de riqueza, o que a gente viu é que o pH modificou a riqueza dos dois tipos de tratamento, tanto de gramínea como de leguminosa. Mas olha que interessante. As de gramínea, ele tinha uma tendência de maior riqueza com pHs mais extremos. Na leguminosa, ele tinha uma relação de pH de riqueza maior em pHs mais próximos da neutralidade. Então, era nítido que o pH era um grande modulador, mas ele interage, ele tem um fator de interação que é estatisticamente relevante, ele interage com a espécie para dar o resultado da modulação que ele tem. A estrutura da comunidade, né, ele também seguia, basicamente, a maioria das amostras, pH 4.3 aqui, 5.4 aqui, 7,5 aqui e 8,2. Isso, quando a gente olhava essa ordenação sob um aspecto, por exemplo, olhando ela desta forma. Só que lembrando que isso é um espaço matemático, eu também posso olhar ela assim, ó. E aí, quando eu olhava desta forma, o que a gente via era a maioria das amostras de leguminosa num canto e a maioria das amostras de gramínea em outro, o que mostra uma separação significativa e uma influência significativa para o tipo de planta, para a estruturação também da beta-diversidade. Então, as ideias desses artigos juntos, que a gente entende, é que as mudanças no uso do solo, ou seja, o tipo de planta que está lá, eles promovem alterações não determinísticas. O que significa isso? Não é sempre o mesmo tipo de alteração, ele varia de acordo com a situação. Não determinística nas comunidades microbianas, porque há elevada influência na interação de vários outros fatores. Então, a gente sempre precisa tomar muito cuidado quando a gente faz grandes generalizações em ecologia microbiana. De uma forma geral, as variações de alfa-diversidade, elas estão mais relacionadas a características de solo. As de beta-diversidade, mais em relação à composição vegetal. Isso principalmente para fungos, menos para bactérias. Bactérias tendem a ter uma relação mais forte para as bactérias do que para o fungo. Então, tanto as características físico-químicas do solo quanto de composição vegetal são importantes moduladores das comunidades, com maior influência de físico-química sobre bactérias e maior influência da composição vegetal sobre a comunidade de fungos. O porquê vocês vão entender quando a gente falar mais de simbioses, tá bom? Mas tem muita relação com a estruturação de fungos em relação do tipo micorrizas. E para fechar a aula, eu quero fazer uma pergunta. Biogeografia se aplica a micro-organismos do solo? Isso é uma grande discussão que existe na literatura. Então, o que é biogeografia? É a distribuição de espécies seguindo uma relação geográfica. Então, por exemplo, o fato que eu já falei que a gente não encontra elefantes no Brasil, eles ocorrem só lá por exemplo, na África. Ou, por exemplo, o fato que a gente só encontra pinguins no Polo Sul e só encontra ursos polares no Polo Norte. E, por exemplo, quando eu saio da praia, quando eu saio de Paraty e vou para Campos do Jordão, eu vou ver
uma vegetação de mangue, seguido por uma vegetação de floresta tropical típica de serra, seguido, por exemplo, conforme a altitude, o clima muda, para uma estrutura de vegetação, por exemplo, de florestas de araucária, passando para pinheiros e assim por diante. Então, existe um gradiente, uma modificação preditiva da comunidade em relação a uma variação geográfica. Isso ocorre em comunidades bacterianas. Bem, foi feito um estudo interessante que o título ele já dá a resposta. É um estudo já de 10 anos atrás, publicado na Environmental Microbiology, uma revista muito boa, e o título fala que a comunidade bacteriana do solo, do Ártico, não é fundamentalmente diferente daquele encontrado em qualquer outro bioma. E isso é uma realidade. E como que eles mostram isso? Eles mostram isso através do sequenciamento das comunidades presentes no Ártico e de vários outros lugares. Então, aqui está a integração desses dados. E olha só, a gente tem, por exemplo, as amostras do Ártico como sendo quadradinhos azuis. Olha elas nas nossas análises multivariadas, aqui, ó, tomando conta de todo lugar, misturado com todos os outros biomas, juntamente com outros tipos de floresta. Então, tudo isso daqui está integrado, seja por uma métrica ou seja por outras métricas. Aqui são duas métricas diferentes. As duas mostram isso, tá? Porém, quando ele coloria essas amostras do Ártico e de outros lugares por pH, eles viam aquele sistema que a gente acabou de demonstrar várias vezes. Amostras ácidas para cá, amostras neutras para cá, amostras básicas para cá. Então, ele mostra que, por exemplo, apesar do Ártico ser uma região isolada, com característica climática muito específica, ela não tem uma comunidade microbiana que é diferente daquela encontrada em qualquer outra região do planeta. Ela tem variações, e o que varia dentro do Ártico é, por exemplo, o que vai ter em relação ao pH, principalmente, mas também em relação ao que vai ter na composição em termos de matéria orgânica, o tipo de planta que vai estar lá, entre várias outras coisas. Então, a história aqui é aquela que a gente falou lá atrás na aula de ecologia. O que determina a composição da comunidade microbiana de um ponto são as características específicas daquele ponto. Então, tudo está em todo lugar. O ambiente seleciona. Dito isso, a gente mostra que padrões biogeográficos, como foram primeiramente entendidos e pensados na macroecologia, elas não se aplicam para microbiologia, especialmente microbiologia de solos, ok? Então é isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula para a gente falar um pouco de simbiose.